O livro infantil Fabrício e as Estrelas vai ser lançado logo mais às 6 da noite na Fundação Casa Jorge Amado, no Pelourinho. O quinto livro de Armando Avena, atual secretário do Planejamento do Estado da Bahia, aborda o tema da poluição luminosa, que afeta as grandes cidades do país. E a gente conversa agora com o autor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão querendo ofuscar as nossas estrelas? É verdade. Esse livro surgiu um pouco dessa ideia de que as pessoas estão olhando menos para os céus. Nas cidades, nas grandes cidades, a iluminação é tanta que as pessoas, especialmente as crianças, não olham mais para as estrelas. E esse livro surgiu um pouco de um contato com um garoto de 6, 7 anos que jamais tinha visto as estrelas. Então, a história vai um pouco por este caminho. Como é necessário olhar as estrelas e por que nós não estamos mais olhando para elas, entendeu? E você que viveu em Salvador durante a infância? Vivi em Salvador. Mas a cidade não tinha tanta luz. Não tinha tanta luz. A história, na verdade, é a história de um menino que vai olhar o Cruzeiro do Sul, que é uma cruz, e ele vê o Cruzeiro do Sul, ele tem 4 estrelas, é a estrela de Magalhães, é a Rubideia, a Pálida e a Mimosa, são os nomes das estrelas. Mas quando ele olha para o Cruzeiro do Sul, ele diz, mas não é uma cruz, tem uma estrelinha no canto. E é verdade, tem uma estrelinha no canto. Sabe como é o nome dessa estrelinha? Não sei se o telespectador sabe, mas a estrelinha se chama A Intrometida. E é intrometida porque ela se intromete na cruz do Cruzeiro do Sul. Então toda a história do livro é o menino que quer mostrar aos amigos a intrometida, a estrela que se intromete na cruz do Cruzeiro do Sul, mas que não pode mostrar por causa da poluição. E é uma poluição que pouca gente sabe, mas é uma poluição que pouca gente percebe, do excesso de luz. É tanta luz que a gente já não olha mais para as estrelas. E as crianças não podem deixar de olhar as estrelas, né? Pois é o espaço do imaginar, do abstrair, que é importante para a criança. Exatamente, e essa é a história, né? A estrela desaparece e ele pergunta se é uma bruxa que roubou a estrela. E na verdade ele vai descobrir que nas grandes cidades brasileiras a gente já não tem mais condições de olhar os céus, porque a iluminação ela é feita de uma maneira equivocada. É uma iluminação que é feita para cima, quando na verdade ela devia focar o chão para não obscurecer as estrelas. Então essa é a ideia do livro. É o teu quinto livro, o segundo infantil, vem mais por aí? Olha, é o meu quinto livro, eu tenho 3 romances publicados, e esse é o segundo livro infantil, e esse livro tem uma coisa que é especial. Esse livro o pintor e escultor Mário Cravo, aos 83 anos eu dei a ele os originais para ele ler o livro, e ele ficou encantado com o livro, me disse que tinha sido astrônomo na juventude e levou os originais. Quando me trouxe de volta, me trouxe com dezenas de ilustrações. Eu quero mostrar ao telespectador, o livro está aqui, ó, e ele tem ilustrações belíssimas, porque são ilustrações de um pintor de uma força muito grande, mas que fez coisas simples, singelas, para atrair as crianças. Então, com esse meu livro, é o segundo livro infantil, eu gosto muito de escrever para criança, mas naturalmente eu também tenho um outro livro que já está sendo avaliado pelas editoras, já está começando a entrar nas editoras, que se chama Recôncavo, e que vai falar um pouco sobre o Recôncavo Baiano. Esse sim já é um livro de literatura adulta e que deverá ser lançado no próximo ano. Hoje o lançamento na Casa da Fundação Jorge Amado. O lançamento é hoje na Fundação Casa de Jorge Amado. É muito importante porque esse livro também, ele comemora esses tantos anos da Casa de Jorge Amado. Na verdade, são 20 anos da Fundação Casa de Jorge Amado e também os 90 anos de Zélia Gattai. Então vai ser uma festa na Fundação da Casa de Jorge Amado. Eu queria convidar todos os meus amigos, todos os baianos, todos aqueles que gostam de literatura, e especialmente as crianças. É um livro para as crianças, mas que os adultos vão gostar de ler. E além disso, tem a beleza das ilustrações de Mário Cravo. A partir das 18 horas, na Fundação Casa de Jorge Amado. Armando Avena, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a todos, espero vocês lá.